Olá, tudo bom? Aqui nós estamos no nosso momento, né, separado para poder trabalhar com um momento exclusivo para vocês. Seja bem-vindo, Josué. Tudo bem, Josué? Seja bem-vindo aqui para você. Fique à vontade, você que... Eu acho que você tinha mandado uma mensagem dizendo que não ia poder participar, não é isso? Se você puder só ficar ouvindo, fique tranquilo, não se preocupe. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar uma passada no e-book que está disponível para vocês na trilha da linha de balanço, tá certo? E esse e-book tem algumas dicas que são basicamente dicas ligadas a como usar a linha de balanço para desenvolver, né, implementar, impulsionar a sua carreira. Conteúdo específico de linha de balanço, a técnica, o que é e tal, nós já temos na nossa jornada. O que é que a gente queria acrescentar com esse nosso bate-papo de hoje? Como é que, dependendo da sua realidade, você consegue, de alguma forma, utilizar a linha de balanço para te impulsionar, né? Então, vamos dar uma passada aqui. Essa parte inicial a gente não precisa, porque aqui é só para um e-book geral. O que é a linha de balanço? Nós temos no treinamento a trilha de linha de balanço dentro da jornada. É o curso com aplicação, exercício prático no Excel, que ele já vai dar introdução, entendimento e tal, a visão geral da linha de balanço. Nós vamos entender de onde ela surgiu, como é que funciona. Vamos ver passo a passo. A vantagem do Excel é que ele é muito bom para a gente guardar os conceitos, né? Que a gente vai construindo pedaço por pedaço. Então, você vai assumindo isso aí. E também é bom porque muita empresa, aliás, toda empresa tem um Excel, um Google Sheet, né? Coisa mais fácil do mundo. Por isso, tem como a gente aplicar rapidamente na obra que a gente tiver, mesmo que não tenha um MS Project lá na empresa, mesmo que não tenha um outro software específico para a linha de balanço lá na empresa, o Excel vai resolver tranquilamente, né? Então, essa parte inicial, ou seja, o que é linha de balanço, como montar, não sei o que, a gente não precisa se preocupar com ela, né? Opa, nós estamos aqui com mais uma pessoa que chegou, que está como PC Total Vision. Só para poder saber qual é o teu nome. Pode comentar aí com a gente, abrir a conexão, o áudio, e se você quiser, fica à vontade, certo? Para saber como é o nome, poder te chamar, para não chamar de PC, né? Eu estou aqui com o Josué e o PC. Mas PC deixa de ser, não, podia ser Paulo César, mas talvez não seja esse o caso. Aí vamos lá. Uma coisa que a gente precisa entender, guardar como oportunidade para a gente na nossa carreira, com relação à linha de balanço, é porque a linha de balanço ela já veio de uma área internacional, né? Então ajuda bastante nisso. Não é que seja uma técnica que foi desenvolvida aqui. A gente até melhorou aqui no Brasil de certas formas, né? A linha de balanço. Mas, assim, isso abre oportunidade para você ter atuação. Não necessariamente você precisa sair do Brasil. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. De repente, você quer trabalhar com uma grande empresa de gerenciamento, né? Tem alunos nossos que atuam na Promon. A Promon é uma grande empresa de engenharia. Então, ano passado, eu estive com um aluno, dois, aliás, dois ex-alunos, que eles estavam numa obra de uma usina eólica como engenharia do proprietário, em parênteses, né? Então, como fiscalização, como engenharia do proprietário, e o, o fato de estar numa empresa de grande porte é muito bacana, dependendo do seu alinhamento de carreira. Então, você precisa ficar muito atento com a sua linha, o seu foco de carreira, né? A gente comenta um pouquinho já já. Mas é importante saber que dominar a linha de balanço vai te permitir, se destacar, inclusive, em empresas de abrangência nacional e de empresas internacionais. Essa
usina eólica, não era bem o caso, o cliente final era nacional, mas uma usina solar, que a gente trabalhou, assessorou uma empresa que tem 3 usinas solares em construção, uma terminou já. O cliente delas, o cliente final, é internacional, né? Então, ele já vem com um certo padrão de gerenciamento, mas a gente observa, e é saudável até, esse padrão, ele mesmo tentando pegar várias coisas, né, várias técnicas e tal, ele não inclui linha de balanço. Então, o que acontece? Para você que está na construtora, está montando, né, está nessa obra, para você que está na gerenciadora, né, está na engenharia do proprietário, ou você que está como cliente mesmo, cliente final, se você conhecer a técnica e ou você ou pessoas da sua equipe aplicarem para fazer análise, é muito bom, vai te ajudar bastante. Por exemplo, quando eu cheguei na usina solar, na primeira, o pessoal tinha mandado cronograma, que eles fizeram um cronograma executivo muito bom, bem detalhado. Eu já tinha dado uma analisada, aí fui visitar a obra. Quando eu fui visitar a obra, eu remontei, e o cronograma deles estava no MS Project. Eu criei a linha de balanço deles, né? Porque já estava tudo lá estruturado. Eu só precisei botar no formato de linha de balanço, igual a gente tem no curso linha de balanço no MS Project, né? Que faz parte da trilha. Eu segui aquele passo. Aliás, eu fiz uma coisa até mais simples, porque já estava muito adiantado, já tinha as durações, né? Eu não precisava analisar pacote, nada disso, porque já estava tudo feito. Eu fui só a parte, digamos assim, final. Eu montei as cores, aliás, nem as cores eu tive tempo de montar. Eu montei só o agrupamento e coloquei na visualização do agrupamento, organizando lá as subobras, digamos assim, que é os subcampos da usina solar, e dentro de cada subcampo é como se eu tivesse várias linhas de balanço. Eu tinha linha de balanço subcampo 1, 2, 3, 4, 5 e tal. E aí dava para pegar aonde é que tinha gaps, né? Onde é que tinha furos de otimização de programação facilmente das equipes, né? Então, rapidamente deu para dar um feedback para eles nesse aspecto. Ou seja, transpor para a linha de balanço é muito bom. O que pode acontecer é que talvez para essa obra você precise fazer mais de uma linha de balanço. Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma obra que é uma rede de esgoto. Então, de repente, eu tenho subbacias, né? Analisa, provavelmente é interessante separar as subbacias em linhas de balanço separadas. Eu tenho uma obra que são 10 torres que eu estou levando, né? 10 edifícios, ou 6 edifícios, 4 edifícios, 3 edifícios. Então, uma linha de balanço para cada edifício. Aí, nesse exemplo que eu estava dando, eu tive uma obra que era uma usina solar com 6 subcampos. Aí a gente fez a linha de balanço de cada subcampo, né? É o mesmo processo que a gente tem lá no curso que está na jornada, tá certo? Aí, como impulsionar a carreira? Tem 3 situações, né? Que são razoavelmente mais comuns. Você ter pouca experiência profissional, você não ter facilidade de trabalhar com software, que já não é o nosso caso, assim, não é que não seja o nosso caso. Isso é rápido de resolver porque está na jornada, né? A gente já entra nesse item. E a gente tem também a situação que é um pouco reconhecimento do mercado de trabalho, tá certo? Então, se a gente for seguindo aqui, nós vamos ver o seguinte: como funcionar a sua carreira? Pode ser a questão de falta de experiência em 2 situações. Uma, eu sou um estudante ou recém-formado, então eu tenho pouca experiência de uma forma geral. Mas você pode ter pouca experiência para aquele tipo de obra. Então, por exemplo, eu nunca fiz uma estrada. Então, você tem pouca experiência com a estrada. Eu nunca fiz um aeroporto. Então, você tem pouca experiência no aeroporto. Eu nunca fiz, deixa eu pensar aqui, uma rede de esgoto. Então, você tem pouca experiência com a rede de esgoto. De qualquer forma, a linha de balanço ajuda demais. Porque na hora que você vai montando, você precisa de algumas respostas. Essas respostas, se você, pela sua experiência, não tem, você pode perguntar, né? Aliás, você pode não, você tem que perguntar. E aí o processo de montagem da linha de balanço é interessante que ele seja colaborativo. Quando a gente é consultor, tem certas vantagens, sabe? Por exemplo, eu estou dando uma consultoria
para uma empresa de montagem de estruturas metálicas. Então, quando eu estou lá na reunião da consultoria, ou passando algum conteúdo que a gente vai usar no encontro mão na massa depois, reúne gente dos vários setores. Então, a minha presença lá, pela metodologia de trabalho, pelo que ficou acertado, exige que pessoas de vários setores estejam lá naquele horário para a gente conversar, tal, não sei o quê. Isso é fácil para mim, ou é fácil para uma consultoria. De repente, para você, que está dentro da empresa, não é tão fácil. Talvez você tenha muita dificuldade de reunir todo mundo. Para isso acontecer, você teria que ter um apoio da gerência superior a todo mundo, né? Por exemplo, gerente de obra, um diretor, etc. E nem sempre isso é possível, né? Porque, de repente, você é um estagiário, você é recém-formado, recém-contratado, novo na empresa, ou cuida de uma área. Você convencer o diretor, o gerente geral, de reunir todo mundo em uma agenda, né? Você nem tem muita experiência em como montar essa agenda. Então, se surgir uma oportunidade de você conversar com um nível superior, bote o meu nome no meio da conversa. Eu já estou autorizando. Bote o meu nome no meio da conversa. No sentido de, por exemplo, você está recebendo conteúdos comigo, ou que poderia falar comigo. Presta atenção no que eu vou dizer. Poderia falar comigo para a gente marcar uns 15, 20 minutos e dar uma conversada sobre implementar a linha de balanço nessa obra, né? Então, eu já vou poder entrar para dar uma força para ajudar nesses 15, 20 minutos, tranquilo, sem problema nenhum, tá dando um incentivo. Talvez, a partir daí, você consiga criar momentos para agregar a galera. Eu até organizo com você, pode guardar isso também, eu organizo com você um passo a passo para você seguir, sem problema nenhum. Então, talvez funcione e você consiga juntar mais pessoas, mais setores, para montar a linha de balanço de uma forma colaborativa. Supondo que isso não dá certo ou que você não vai fazer assim, qual é a outra alternativa? É fazer de uma forma quase que individual. Não individual, é quase em dupla. O que é essa forma em dupla? É, por exemplo, agora eu preciso de umas informações da parte elétrica, mas eu sou da civil. Então, cava, vai tentando até conseguir um horário para sentar com o responsável ou com um operacional desenrolado da parte elétrica, que tem uma visão geral. Rapidamente, em 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos, explica o que é a linha de balanço, mostra um exemplo, se for o caso, e aí diz o que é que você precisa dele na maneira que você pegou o que está no cronograma, por exemplo, da obra, o que é que precisa destrinchar mais, ou fechar mais, ou separar, né? E os tempos. Qual é o ciclo daqueles itens que ele imagina? Aí ele vai começar a pensar, se ele começar a pensar demais, não, agora é só um teste que a gente quer fazer, depois a gente refina. Quanto é que tu acha que é? Quantos dias tu acha que é para fazer esse trabalho aqui? Lançamento de cabos num subcampo, lançamento de tubulação num trecho e tal, ou nesses trechos. Eu acho que aqui a gente leva um dia, aqui 3, aqui 2, aqui 4, aqui 5. Mas eu não tenho certeza, não. Não tem problema, não. Eu só quero para poder fazer esse meu trabalho, tá entendendo? Eu quero fazer esse ajuste aqui, eu quero fazer esse teste. Aí depois, encontro com o pessoal da mecânica, né? Ou a galera da infra, que você é muito de edificações, ou a galera de edificações, que você é muito de infra. Por aí vai, dentro da obra, entendeu? Aí vai 2 a 2 até você montar um exemplo. Lembra que isso é um exemplo. Aí você vai poder chegar para o seu chefe com um exemplo, dizendo que se... olha só que coisa bacana que a gente está conseguindo, essa visualização muito interessante. Mas aqui é um exemplo. Né? Se a gente pudesse, uma vez por semana, você chamasse a galera para a gente... Ou então, assim, se você chamasse a galera para a gente apresentar isso aqui e pedir um apoio para a turma, para me apoiar na construção, da montagem disso, a gente vai conseguir ter um real, né, da nossa obra para analisar, acompanhar, planejar, etc. E o ideal é ter um momento para todo mundo estar lá e discutir. Então, a gente podia pegar assim, uns 40 minutos num determinado dia, ou uma determinada reunião que já tem agendada, a gente pegar um tempo, ou um dia da semana, né? Tem reuniões semanais de tal coisa.
Então, pegar uma dessas reuniões para a gente trabalhar isso aqui e montar juntos, tá? Então, é uma possibilidade, né? Aí você sai vencendo essa falta de experiência. Olha, só que legal. Se você é jovem profissional ou é estagiário, você mostra um conhecimento que traz resultado que vai chamar a atenção. Se você está numa área e não domina muito, você vai conseguir atrair o pessoal, criar uma colaboração. Só pela colaboração já tem alguns benefícios e você ainda vai ter esse plano visual para poder acompanhar. Aí você vai destacar muito mais, tá certo? Então, aqui tem algumas observações, né, no e-book. Aproveite sua rede de contatos com professores, ex-professores, coordenadores, ex-coordenadores, colégios de faculdade, etc. Sempre merece esse tipo de interação. Se não for para captar uma oportunidade de trabalho, supondo que você está sem trabalho, ou se você quer pegar mais clientes, mas para que os outros de fora também vejam o que você está fazendo. Não é só a questão internamente da empresa, é importante que lá fora vejam que você está fazendo isso, ok? Se você não está atuando no mercado, né, sendo estudante ou não, a gente visita as obras. A gente como, Alex? Com esses contatos. Veja ex-professores, ex-colegas de trabalho, ex-colega de faculdade e tal, e tente marcar uma visita, né? É bacana marcar uma visita. Visite uma obra uma vez por mês. Tenta marcar uma visita uma vez por mês. Isso vai gerar uma possibilidade grande de você pegar, conquistar, assim, conseguir vagas, oportunidades e vai dar mais conhecimento, mais entendimento da realidade para quando você estiver conversando e tal. Tudo isso é muito bom. Se está no setor técnico, assim, você já trabalha. Se você é do planejamento, do orçamento e tal, do setor técnico, visite obras. Se você é da obra, se você é do campo, visite o setor técnico, né? De novo, visita uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês, mas visite. É importante que você vá lá. Não, estou querendo ver como é que vocês trabalham e tal. Como é que vocês... Vamos supor, eu sou da obra, eu estou querendo ver como é que vocês montam o orçamento, como é que vocês usam o sistema. Arranja um tempinho aí para mostrar ou como é que vocês montam o cronograma, como é que vocês montam a linha de balanço. Se você está no setor técnico, a gente queria fazer uma visita à obra para poder rodar a obra, poder entender melhor sua dificuldade, sua necessidade, o que é que você precisa. Está gerando sinergia, tá joia? Isso é muito importante. O que mais? Seguinte, desconhecimento dos softwares. Aí, nós que estamos na jornada, não tem muito, né, o que discutir. Nós temos na jornada cursos com Excel, cursos com Project, cursos com Navisworks, mostrando a linha de balanço integrada no modelo BIM. Fica já registrado aqui para vocês que eu estou trabalhando com a empresa que tem um outro software, é um software focado em linha de balanço, né? E é um software que ainda tem um detalhe, né? Nesse software, a gente tem a possibilidade de, como é uma empresa que está envolvida com grandes construtoras, com grandes empresas, né? Inclusive com obras fora do Brasil. Só um instantinho, estou tentando aqui reconectar, estamos testando uma nova funcionalidade. Um momento. Só um instante. Vou fazer bem rápido aqui. Vamos seguir. Então, a gente, fechando uma parceria com essa empresa, tanto vamos trazer mais conteúdo para vocês, vocês também vão aprender como utilizar essa ferramenta. E é uma ferramenta que é usada por grandes empresas no Brasil e está sendo usada até no exterior. Então, mais uma vantagem aí, né, de dominar, de conhecer os softwares, tá certo? Como impulsionar a sua carreira? Você que está aí na jornada, né? Nós temos, além da trilha da linha de balanço, nós também agora temos uma trilha que é relativo à carreira. Então, você pode ver os conteúdos que tem aí, tá bom? Temos conteúdos na nossa trilha de carreira que mostra como montar esse mapinha. Então, tem um mapa de plano de carreira que pode ser útil para você pensar na sua linha profissional, tá bom? Então, se eu tenho pouco reconhecimento no mercado, pouca visibilidade,
no mercado, né? Então, você tem a possibilidade de montar esse mapa de carreira e, a partir do mapa de carreira, criar o plano de ação. Isso é uma ferramenta que eu desenvolvi à medida que eu fui tentando auxiliar jovens profissionais e profissionais já há mais tempo, né? Ficou bacana, assim, ficou muito legal. O que ela traz não faz com que você precise ter tempo demais. E no treinamento específico eu vou explicando isso aí, tá bom? Então, vale a pena você pegar esse conteúdo que está lá no site, né, da nossa jornada, que está lá na jornada, e eu estou só corrigindo aqui a câmera, fazendo mais um ajuste. Estamos testando tecnologia nova e eu estou apoiando. Eu já apoio das velhas, mas ainda das novas, né? Então, você tem esse conteúdo lá na jornada para poder dar uma trabalhada, desenvolvimento de carreira, mapa de desenvolvimento de carreira. Se não olhou ainda, quando tiver um tempinho, dá uma olhada. Vai ser muito legal. Você vai poder baixar um PowerPoint com essa medalha para você, né, ser campeão na sua jornada de carreira, na sua trilha, na competição que você está tendo com o mercado. E aí, rodando essa medalha, você vai conseguir montar seu plano de ação, tá bom? Então, esse é um outro ponto importante. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui, vocês são da jornada, né? Converter linha de balanço e cronograma e vice-versa é tranquilo. No curso do Excel a gente discute isso aí. No do Project é quase que automático, né? A conversão. Nós já é uma coisa importante para a gente citar aqui. Os ritmos de produção, vocês vão encontrar em sites ou em livros dizendo que é para fazer das tripas coração para que tudo tenha o mesmo prazo. Não é assim. Numa obra isso não acontece. E não precisa. Para nós otimizarmos e tomarmos proveito e garantirmos o prazo da obra, não obrigatoriamente é preciso ter o mesmo prazo. Uma obra de infraestrutura é que não tem o mesmo prazo mesmo. Porque, por exemplo, vamos do começo, a gente faz supressão vegetal. Um trecho tem uma área, outro trecho tem outro trecho. Nenhum trecho é igual. E eu não vou ficar flutuando as minhas equipes, né? Eu não vou botar mais motosserra, menos motosserra, mais caminhão, menos caminhão, não existe isso, né? Mais trator, menos trator, não existe isso. Eu tenho a equipe que eu vou trabalhar e aí os ciclos vão variar. Então, a linha de balanço nos ajuda demais, né? Nos ajuda demais. Se é bom para o pessoal de edificações, para a galera de infraestrutura é melhor ainda. Tem duas relações que eu destaco no curso, se você já fez o curso linha de balanço, você já viu que a relação do tipo A e V, no curso chamar a atenção, mas são as grandes oportunidades que a gente tem para otimizar. E, por fim, a gente precisa demais começar a gerenciar risco. Eu vou, assim que possível, porque ainda tem muito conteúdo que eu quero organizar para mandar para vocês, mas a minha meta é até o final do ano a gente startar uma trilha de gerenciamento de risco, tá certo? Então, nós vamos partir de uma trilha de gerenciamento de risco, porque nós precisamos demais disso aí, tanto para a obra, como para a empresa, como para você, né, como profissional. No próprio gerenciamento de carreira, você vai poder usar o risco, o gerenciamento de risco, para tentar otimizar alguns aspectos, né, com relação a isso aí, tá certo? Então, você tem essa alternativa do gerenciamento de risco, que é algo que você precisa ficar atento, né? Se é algo que não pode ou não tem tempo hoje de aprofundar muito, mas fique atento a essa necessidade do gerenciamento de risco, tá certo? Principalmente para a obra que você está vivendo agora, né? E aí, assim que der, eu já vou tentar pelo menos colocar uma introdução desse conteúdo para vocês poderem partir com relação ao gerenciamento de risco. E aí a gente tem a linha de balanço aqui, por exemplo, ó, é uma visualização simples no Excel, mas a gente vê que não tem o mesmo ritmo. E aí vê também que pode ter layouts variados. Você pode montar o layout de um jeito, o layout do outro. Não tem problema nenhum com relação a isso. Tá certo? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. No chat não tem. Ver se alguém mandou alguma pergunta aqui no... mandou aqui. O Josué. Vocês fiquem à vontade. Se quiserem abrir a câmera para perguntar, tá certo? A câmera não, né? O microfone. A câmera também. Se quiser abrir o microfone, se puder perguntar, pode ficar somente escutando? Tá certo. Pode. Gostou? Mais exemplo de balanço para obra de saneamento. Vamos montar?
Josué, depois me responde o seguinte, é o tipo de obra, é a tipologia da obra que você está atuando hoje, é isso? Se você estiver atuando... Aliás, aproveitando a pergunta do Josué, vamos... Isso mesmo, beleza. Vamos combinar um negócio entre nós que somos da jornada. Então, por exemplo, ó, Josué, você está numa obra de saneamento. Você tem o cronograma dessa obra, né? Se quiser, você tem nosso e-mail. Qual é a minha sugestão? Manda para mim o cronograma da obra, manda para mim pelo menos a implantação da obra, né? O layout, assim, a distribuição, algumas informações para eu poder entender melhor o que é a obra. E aí, o que é que a gente faz? Eu monto um exemplo a partir da sua obra e você refina esse exemplo, tá certo? Você detalha mais esse exemplo. Então, tu me manda o cronograma da obra que vocês estão envolvidos, eu monto um exemplo, tipo, eu vou fazer de conta que eu sou estagiário. Então, eu vou montar um exemplo para mandar para o meu chefe, porque meu chefe é você, tá certo? Aí você vai dar uma olhada nisso. Beleza. Aí tem alguns detalhes que a gente vai poder trocar ideias, inclusive, se for o caso, em encontros ao vivo, ou a gente marca um momento separado para poder ter essa interação, tá? E aí você manda para mim, eu faço um exemplo, te mando de volta e você vai conseguir fazer um refinamento e a gente vai batendo bola. Esse raciocínio com o Josué é um raciocínio com vocês se estiverem com obras com alguma dúvida. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma rede de distribuição de energia. Manda para mim, vamos discutir. Eu estou fazendo aqui um parque solar. Manda para mim, vamos trocar ideia. E assim por diante, tá certo? Fica aqui essa ideia, essa proposta, esse convite para quem quiser, né, quem é da jornada, né? Nós somos uma família e nós estamos aqui para nos ajudar. Você manda e a gente até troca ideias no encontro ao vivo com os outros participantes. Tá legal? Então, quero agradecer demais a presença do Josué, a presença aqui do PC, a você que está nos vendo no segundo momento, porque a gente recebeu algumas informações, a Larissa estava no trabalho, o Zé Otávio disse que estava envolvido no... Deixa eu me perdi. Peraí que eu me acho já. Eu acho que eu me acho, né? Que eu estava envolvido que estava fazendo um curso, né? Está assistindo aula presencial, parece que hoje tem até prova, e aí não pude participar, né? Mas não tem galho, nós vamos ter outros encontros, outros momentos, inclusive eu vou tentar levar alguns outros para no sábado à tarde, para que assim, de repente, tenha gente mais livre do tempo de obra, né? O Josué está tendo que só ouvir porque está na obra, e outros também me falaram isso, então a gente vai tentar encontrar um outro horário. Ou, de repente, uma noite, pode ser feito também, tipo uma quinta-noite, uma terça-noite, a gente faz algo assim, ou um sábado à tarde. Tá joia? Então, foquem na carreira, vendo o que a linha de balanço pode ser útil para a sua carreira, né? E vamos manter relacionamento. Nós estamos com algumas ideias a mais aqui, por exemplo, e aí depois eu vou mandar uma mensagem para todos, né? Perguntando o que é que vocês acham. O que é que eu estava imaginando? A gente criar um grupo, ou do WhatsApp ou do Telegram fechado, só nós, né? Só quem estiver entrando na jornada, para trocar experiência, ideia, né? Trocar, por exemplo, surgiu uma vaga aqui na obra, eu estou precisando de uma pessoa, que às vezes é fora da nossa área, eu estou precisando de uma pessoa de RH, eu estou precisando de uma pessoa de segurança, estou precisando de um técnico de planejamento para trabalhar comigo, aí o Josué posta lá, né? E o pessoal já fica sabendo da minha obra em tal lugar e tal, etc. Então, vale a pena esse tipo de coisa. Eu vou colocar como, não vou chamar de enquete, né? Mas eu vou mandar uma mensagem para vocês, se vocês querem fazer isso, porque também a gente já tem tanto grupo de WhatsApp, Telegram, um a mais, talvez não seja o ideal. Então, bom fim de semana para vocês. Aproveite o conteúdo. Vocês estão na jornada, então façam essa trilha, tanto na linha de balanço, como no desenvolvimento de carreira, né? Grande abraço. Até mais.